Nós, nesta sessão, volto a referir, vamos só mostrar como é que é feita a conversão dos metadados para a versão 2.0. Na realidade, quem tem vindo a corrigir os metadados ao longo dos tempos, porque tem sido várias as correções que têm sido solicitadas, e quem tem tido as últimas versões do GEMA, dos metadados Açores, em termos de conversão, o processo é extremamente simples. Nós agora vamos abordar realmente essa parte da conversão, depois vamos falar um bocadinho sobre alguns campos que são obrigatórios ou que a Direção-Geral do Território solicita que encontrem-se preenchidos para aparecer no catálogo, e vamos mostrar fazer referência ao novo catálogo do Sistema de Metadados dos Açores. Relativamente à reconversão dos metadados para o esquema para a nova versão 2.0, volto a referir, para quem tem os metadados, tem vindo a editar os metadados, essa conversão é muito fácil, é editar o ficheiro de metadados no GEMA. De seguida, para identificar quais são os erros que existem, é colocar a validação ativa, corrigir o campo que se encontra a vermelho e, neste caso, quem tem tido cuidado de estar a corrigir os metadados regularmente, nesta conversão só existe um campo que deverá aparecer com erro, que tem a ver com as restrições. De resto, podem vir a aparecer outros campos, mas isso tem a ver com quer dizer que ao longo dos tempos não têm feito as correções dos outros campos, isso têm de os corrigir, mas se tiverem o campo da validação ativa com o visto, será de fácil identificação. Em termos realmente de conversão, nós, utilizadores, não vemos a alteração que é efetuada, mas houve grandes alterações no esquema do metadado, mas que são transversais para nós, porque o GEMA faz essa conversão automática, mas em termos de código, quem costuma analisar o código verifica bastantes alterações. Mas quem tem editado os metadados, esta é a alteração principal e é o campo que terá que ser corrigido e alterado. Em termos de preenchimento de metadados para o Registro Nacional de Dados Geográficos, que nós conhecemos mais, ou pelo menos nós referimos mais como o catálogo do SNIG, há que terem atenção que o campo da entidade produtora, ou mais conhecido pela organização responsável, o nome da organização responsável, deve estar de acordo com o Sistema de Informação da Organização do Estado. Há bocadinho, deixem-me só confirmar que foi referido pelos colegas da DGT esse mesmo aspecto, que deve sempre utilizar esse documento. Nós aqui na região, nós aqui na região não temos adotado o que está definido nesse site, porque o que está definido é de uma orgânica bastante antiga e que não se aplica nem se justificaria nós estarmos a adotar esses nomes, pelo que as entidades estão a preencher com os nomes atuais. O que temos solicitado, sim, é que devem preencher o nome da organização sempre da mesma forma. No caso das entidades nacionais, e sempre possível, utilizem o que está definido no Sistema de Informação da Organização do Estado. Relativamente ao localizador do recurso, no preenchimento do campo de acesso online, o preenchimento dos serviços deve ser feito com o pedido Get Capabilities. Importa referir que
endereço no serviço não é um endereço de um visualizador, não é o endereço do geoportal, não é o endereço do site onde vocês têm o mapa. Relativamente à parte do formato de distribuição, foi criado uma code list por parte da Direção-Geral do Território, que de forma a poder ser possível pesquisar nos filtros do catálogo alguns dos formatos que eles pré-definiram, mas também é possível, caso exista um formato que já encontrem, mas não faça parte desta code list, ele no catálogo do SNIG irá aparecer como outros. Também é obrigatório ter o preenchimento do campo de representação espacial, a cobertura geográfica, a informação da cobertura geográfica existe através do campo identificador geográfico no GEMA, e aí tem de referir qual o código da NUT que se adequa à vossa informação. O PT é para Portugal, o PT1 para Portugal continental, PT2 para a região autónoma dos Açores, PT3 para a região autónoma da Madeira, e sempre que a cobertura geográfica não abranger nenhuma destas áreas que eu referi, deve ser utilizado a palavra local. Em relação às palavras-chave livres, há um conjunto de palavras-chave que são solicitadas também para este catálogo do SNIG. Solicita-se que seja preenchido a política de dados que é definida no Decreto-Lei 180 de 2009, de 7 de agosto. Sempre que um conjunto de dados geográficos seja para ser reportado na diretiva Inspire, deverá existir a palavra Inspire Core nas palavras-chave livres. Caso contrário, se não colocarem esta palavra, este conjunto não será contabilizado para a monitorização. Solicita-se também a colocação da sigla da entidade. No caso da região autónoma dos Açores e da região autónoma da Madeira, deve ser colocada as siglas RAA ou RAM. Deverá ser identificado sempre os conjuntos de dados geográficos que são prioritários, ou seja, que são relacionados com as diretivas ambientais. Para conjuntos de dados geográficos que apresentem serviços de visualização e serviços de descarregamento, devem ser incluídas as palavras-chave Info Map Access Service, para o caso do WMS, e o Info Future Access Service para o caso do WFS, WCS e para o Atom. E também deve ser colocada a palavra-chave que caracteriza o tipo de cartografia desses conjuntos de dados geográficos. Se é uma cartografia homologada, se é uma cartografia oficial ou outra cartografia. Todas estas palavras e todas estas recomendações solicitações da Direção-Geral do Território permitem que depois, no catálogo de metadados da DGT, do SNIG, neste caso, elas estarão organizadas da seguinte forma, o que permitem uma maior e melhor qualidade da sua pesquisa. Relativamente ao novo catálogo do Sistema de Metadados dos Açores, este ainda encontra-se em desenvolvimento, não falta configurar a parte da interface para fazer as pesquisas que nós consideramos necessárias e que à partida serão similares às do SNIG, pelo que não prevemos que haja uma recomendação de preenchimento de novos campos no editor
para haver outros filtros neste catálogo. Vou-vos mostrar agora no editor exatamente como é que devem preencher esses metadados e como é que se faz esta conversão. Mais uma vez, tem de ter o GEM instalado. Nós referimos aqui o GEM, obviamente, porque é o nosso editor, mas as regras aplicam-se a todos os metadados, sejam eles preenchidos no GEM ou noutro editor qualquer, né? Portanto, para converter um metadado que esteja na versão 1.3, neste caso este metadado está na versão 1.3, simplesmente tem de selecionar, ele está numa pasta, numa área, devem no selecionar, colocam na opção editar e ele, por trás no código, o próprio Gema já alterou o esquema do fecheiro XML e nós, para sabermos se existe algum campo ou alguns campos que têm de ser corrigidos, devemos colocar a validação ativa e depois aqui na validação ativa podemos para ver quais são os itens inválidos aqui através destas vistas. Tal como referi, e tendo em conta que temos vindo a atualizar os metadados de acordo com as regras que têm vindo a ser definidas, é só este o campo que nos aparece com um erro, mas caso seja um metadado antigo e que não tenha vindo a ser corrigido ao longo dos tempos, alguns dos campos, poderão surgir outros erros. Essencialmente, penso que pelo que eu já vi, os campos que poderão vir a apresentar erros têm sempre a ver com code lists, porque a diretiva Inspire alterou algumas regras no formato ou na forma como é colocado no código a code list, e aí sim é apresentado um erro. Até pode-vos aparecer, tal como aqui, que o campo está preenchido, mas na realidade depois vocês têm de fechar o campo e voltar a preencher pelo assumir, validar esse campo. Neste caso, isto como se encontra errado, nós vamos fechar o campo, voltar a abrir. Se for um conjunto de dados geográficos sem restrições, colocamos sem restrições, o erro desaparece, ele já está preenchido de acordo com o que solicitado. Se for um campo se for uma informação que tem restrições associadas, tem de escolher dentro destas opções, desta code list, qual a melhor que se adequa à vossa informação e à restrição que é aplicada. Se tiverem dúvidas sobre a restrição que devem aplicar, mais uma vez relembro que há um manual de preenchimento, podem fazer uma pesquisa no manual, novamente, restrições, e aqui tem uma explicação do que é que cada lista, cada código a que se refere. Tem aqui a etiqueta e a definição dos mesmos. É claro que nem sempre estas etiquetas, ou o que está aqui referenciado é exatamente a restrição que nós, na nossa entidade, ou que nós consideramos completa na nossa entidade, mas a diretiva Inspire obriga que, caso haja uma restrição, temos de definir dentro desta lista de valores qual a que mais se identifica com a vossa. Depois preenchido, vocês podem verificar que ele, a partir do momento que se escolhem aqui uma opção não restrições de acesso, ele também preenche o campo das outras restrições, mas poderão haver outras restrições de uso e, consoante o que vocês definirem, se vocês fizerem que não existe uma restrição de uso, ele preenche automaticamente a limitação de uso. Se fizerem condições ao acesso e usos desconhecidas, ele também preenche o campo da limitação de uso, mas se fizerem outras restrições, este campo fica em aberto, porque aqui devem definir quais são as outras restrições de uso. Se não o fizerem, no preenchimento, depois em termos de validação deste metadado, vai ser apresentado um erro,
porque as restrições em si não estão completas. Volto a referir que principalmente para quem não está a trabalhar os metadados dentro do sistema de metadados dos Açores, deve ter sempre a validação ativa, de forma a garantir que todos os campos que são obrigatórios encontram-se preenchidos, porque se não colocarem a validação ativa, não é apresentado um erro, por exemplo, neste campo, e o utilizador pode julgar, pronto, que já preencheu uma parte e que o fecheiro está correto e depois quando for submeter ele não está totalmente validado. Bem? Portanto, a conversão para quem tem fecheiros recentes é somente isto. Depois é gravar e no caso de serem metadados de entidades nacionais, devem enviar para o catálogo do SNIG. No caso dos metadados da região, devem submeter para o sistema de metadados dos Açores. Relativamente aos campos que vocês devem ter em consideração para preencher de forma a que apareça corretamente no catálogo do SNIG. Nas organizações responsáveis devem colocar o nome sempre da mesma forma e no caso de ser entidades nacionais devem ter em consideração o que está definido no sistema de informação da Organização do Estado. E devem colocar o nome consoante o que se encontra definido nesse site. Para as palavras-chave, deve-se colocar, relativamente à política, deve-se colocar a referência do Decreto-Lei 180 de 2009. Vou mostrar-vos aqui o Decreto-Lei, em que no artigo número 20 é apresentado uma lista do porquê, dos aspectos relacionados com o acesso aos dados e devem também aqui definir qual a linha que melhor se adequa à vossa informação. Vamos supor que no caso da vossa informação não pode ser disponibilizada livremente devido a direitos de propriedade intelectual, então neste caso teriam que colocar nas palavras-chave livres o Decreto-Lei 180, 2009, artigo 20, _ 2E. O formato adotado pela DGT é exatamente o seguinte, é o mesmo, é DL, Decreto-Lei, _ o número do Decreto-Lei, que é o 180, _ 2009, que é o ano do decreto, _ art 20, que refere-se ao artigo número 20, _ 2E, que é a linha 2E, que é onde tem, como já referi, aponta para a restrição relativa ao acesso aos dados devido a direitos de propriedade intelectual. Também devem colocar as iniciais da vossa entidade. No caso das regiões, nós temos colocado RAA ou RAM. A Direção Regional do Ambiente optou por, uma vez que a obrigatoriedade é só colocar a sigla da região, nós não colocamos a sigla da entidade em si, por uma questão de orgânica, uma vez
4 em 4 anos, a orgânica pode ser alterada e é menos um campo depois a corrigir, e que na realidade essa informação já existe noutros campos, por isso não foi colocada a sigla da entidade. Também, e isto também tem a ver com a diretiva INSPIRE, se for um conjunto de dados geográficos prioritários, deve ser preenchido a informação, e para isso tem este botão que permite ver quais são as diretivas ambientais e associar a diretiva ambiental. Depois tem, e aqui fiz mal, porque quando se está a adicionar uma diretiva ambiental deve ser criado um novo separador para ele fazer referência correta ao léxico. Portanto, vocês têm de abrir um novo separador, conjuntos de dados geográficos, selecionar a diretiva e ele vai preencher o léxico relativo a esta codelex, a data do léxico e a publicação. Isto é um erro ao qual devem ter atenção, que é eu, como inseri dentro deste separador o conjunto de dados geográficos, preenchi um léxico errado e convém fechar. Ok? Outro dos requisitos para este catálogo é aparecer nas palavras-chave livres, caso este conjunto de dados geográficos tenha um serviço de visualização ou um serviço de descarregamento, colocar as palavras-chave InfoMap Access Service e InfoFuture Access Service. Caso o utilizador não as preencha aqui nesta área, estas palavras, no campo do formato de distribuição, se colocarem uma das opções que este conjunto de dados geográficos encontra-se disponível em WMS, estas palavras-chave são automaticamente preenchidas nesta área, na área das palavras-chave livres. Outra das opções, outra dos campos que têm de ser preenchidos, podem ser verificados aqui neste botão, que diz opções, que tem a ver com os tais conjuntos de dados, se são para ser reportados ou não. Se for para ser reportados, ele vai acrescentar a palavra Inspire Core. O âmbito espacial também é um campo direcionado para a diretiva Inspire, e o tipo de cartografia é um campo para o catálogo do SNIG, que faz parte das pesquisas dos filtros existentes no catálogo. Também um dos filtros existentes no catálogo, pelo que faz com que esse campo tenha de estar preenchido, tem a ver com a representação espacial. Este campo, como neste momento é obrigatório no editor, não posso-vos relembrar que tem de ser preenchido, mas é uma obrigação, existe obrigatoriedade, portanto, à partida, se tiverem a validação ativa, também ele irá ser preenchido. Aqui, tal como já referi, é aqui que se vai fazer a identificação do âmbito geográfico desta informação. Agora vocês podem me perguntar, mas nós clicamos nas palavras-chave, nas opções, havia essa informação lá e foi preenchida as palavras-chave livres. É verdade, isso é uma regra recente da diretiva Inspire, mas neste caso, este preenchimento deste campo tem a ver com o catálogo SNIG, pelo conhecimento que disponho, é pretendido que o catálogo SNIG seja adaptado de forma a que eles passem a ir buscar esta informação à palavra-chave que existe do âmbito se é local, se é regional, se é global. Como ainda não se encontra adaptado, existe esta necessidade ainda de preencher o identificador geográfico de acordo com as NUTS 1. Também relativamente ao formato de distribuição, mais uma vez, é adotar a code list definida pela DGT.
selecionar uma destas opções, caso seja colocada uma outra opção que não existe nos filtros da DGT, ela irá aparecer como outra, e nos acessos online deverá ser feito um pedido com o endereço do serviço com o pedido Get Capabilities, e relembrando novamente, um pedido a um serviço não é para colocar endereços de portais de visualizadores, é sim o endereço do serviço e um request capabilities. Se vocês fizerem um pedido de get capabilities, este será o resultado. Não é boa ideia. Ok. Este é o resultado onde vocês conseguem ver todas as características do serviço que foi criado. Neste caso é um serviço da geologia, do tema da geologia, enquanto que acho que existem alguns softwares, quando a gente quer adicionar um serviço, basta colocar assim o endereço e ele vai responder na parte geográfica, mas para visualizar num browser tem de ser sempre feito um pedido de get capabilities, porque como podem ver este aqui não responde. Este é que apresenta as características todas do serviço em causa. Agora vou-vos mostrar aqui o catálogo do SNIC, para vocês verem o porquê da necessidade de preencher corretamente estes filtros para poderem ter os resultados que desejam. Pronto, aqui é a área onde tenho o catálogo onde devolve todos os resultados, e aqui do vosso lado esquerdo tenho aqui a política de dados, que vai buscar a informação às palavras-chave livres, neste caso está aqui. Os serviços são serviços de carregamento, de visualização. Esta informação vem buscar ao Get Capabilities, ou aos endereços dos Get Capabilities. Aqui. Neste caso, vamos supor que este metadado, este conjunto de dados geográficos só tem serviço de descarregamento, só vai aparecer nesta área. Os temas, que é uma das categorias dos metadados. Tenho que escrever. Okay. É aqui. A entidade responsável, pronto, é obviamente esta informação. Aqui, nome da organização, que eu não sei, por acaso, podia estar aqui à procura, mas penso que as coisas já estão mais ou menos corrigidas, mas, porque já começaram a uniformizar os nomes dos campos, mas se houver, às vezes, aquelas pequenas diferenças dos Ds, ou uns ocultam os Ds, pronto, ou fazem abreviaturas, é o suficiente para, de repente, termos erros na pesquisa. Por exemplo, eu suponho que isto seja exatamente a mesma Câmara Municipal, o facto de haver um metadado que na organização responsável escreveram Rodão, sem um acento, e no outro com um acento, cria aqui como se houvesse duas entidades, quando na realidade é uma. Vila Real de Santo António também aqui utilizaram uma abreviatura, e aqui colocaram por extenso, e logo aí faz com que pareça que sejam duas entidades e na realidade é uma entidade só. Por isso é que é importante ter esse campo corretamente preenchido. Na cobertura geográfica também tem a ver com o tal campo das NUTS, aqui,
Caso este campo não esteja definido, vai aparecer como não definido. Depois tem aqui se é local, informação local, se é de Portugal, se é Portugal continental, Região Autónoma da Madeira, Região Autónoma dos Açores, através do PT, o PT1, o PT2, o PT3. Ok, estava a ver que faltavam filtros. Na cartografia é o campo que está nesta área das opções. Esta questão do tipo de cartografia a qual diz respeito o conjunto de dados geográficos. A escala é um campo, como é um campo obrigatório, está aqui, clear sheet. A resolução tem a ver com o facto se isto é vetorial ou se é raster, pronto, é onde vai buscar a mesma informação, depende do que está aqui. Informação CR, as datas de referência. A informação CR, se é portanto, para a diretiva Inspire ou não, ou seja, se tem a palavra Inspire Core nas palavras-chave livres, por exemplo, neste caso a informação está a ser reportada, tem esta palavra. Os tais formatos de distribuição, que tem aqui a lista pré-definida dos formatos, e quando tem outros, são formatos que não se adequam, que não se relacionam com nenhum destas listas, e o não definido, agora fiquei sem saber porque é que é não definido. Danilo, porque é que é um não definido e o outros? Peço aqui que tu me deixes uma ajuda. Wanda, eu acho que o Danilo já não está presente. Pronto, ótimo. Me estava a ver aqui se percebia porque é que não. Ok. A Wanda diz que não tem um formato especificado. Pronto, tudo bem. Penso que alguém não preencheu os formatos pelo que não é reconhecido. Ok. Obrigada, Wanda. E este é o que é por esta razão e é para ver estes filtros que é solicitado que tenha-se consideração alguns aspectos no preenchimento dos metadados no editor. Eu não vou aprofundar aqui o catálogo do SMA, vou-vos só dizer, mostrar que ele existe. Como já vos referi, ele não está configurado de acordo com o que nós queremos, é um projeto que ainda está a decorrer, só fazemos referência porque neste momento realmente é o catálogo que está em produção e é o catálogo que aloja todos os metadados da região, e é neste catálogo que a DGT faz o seu harvesting para vir buscar a informação. É também um catálogo do GeoNetwork, da mesma forma que o catálogo do SNIGO e que, se fizermos uma pesquisa geral, já tem, apresenta os metadados todos da região. Vamos só fazer aqui uma pausa de 5 minutos, que eu vou-vos mostrar aqui a parte da validação dos metadados. Só um momento para poder preparar a apresentação. Entretanto, se houver alguma dúvida, podem colocar. Estejam à vontade. Sobre o validador Inspire. Este validador foi criado para ajudar os provedores de dados a fazer uma verificação dos seus conjuntos de dados, dos seus serviços, dos seus metadados.
de acordo com os requisitos definidos na diretiva Inspire. Tem um conjunto de testes que são efetuados aos metadados, aos serviços e aos dados. E quando, após ser efetuado esses testes, é sempre apresentado um relatório do que é que foi analisado e do que é que tem de ser corrigido, ou alguns avisos. Nós, em termos de validação dos metadados, temos vindo a chamar a atenção, porque uma vez que existe temos estado a efetuar uma conversão dos metadados para a versão 2.0, por vezes existem pessoas a efetuar uma validação ainda apontando para os testes da versão 1.3 e obviamente que são apresentados inúmeros erros porque os testes que estão a ser efetuados não são os corretos para os metadados que estão a ser submetidos. Por isso, neste momento, e tendo em conta que a maioria das entidades já procedeu à conversão dos seus metadados para a versão 2.0, nós não aconselhamos a utilização dos metadados na versão 1.3. Se houver entidades com metadados em versão 1.3 e queiram fazer alguma verificação, devem utilizar esta parte dos metadados com os Technical Guidance da versão 1.3 com a noção de que nem estes testes têm sido alvo de atualização por parte da equipa do Inspire. E mais uma vez, volto a chamar que todos os metadados que se encontrarem na versão 1.3 não serão aceitos para a próxima monitorização que será efetuada no próximo dia 15 de dezembro. Em relação aos metadados, aos testes que devem ser efetuados na versão 2.0. Uma das coisas que acontece é que vocês podem selecionar um tipo de teste para os metadados e de repente ele ativar mais um ou dois testes além daqueles. Quer dizer que são testes que estão relacionados e que para poder fazer a verificação daquele teste também tem de ser implementado o outro. Nesta segunda opção de testes, o que é feito é a verificação dos metadados, dos conjuntos de dados geográficos e séries ao nível das Technical Guidance na versão 2. Mas depois também existe agora um novo teste, relativamente recente no espaço de um ano, que faz verificação não só das Technical Guidance na versão 2.0, mas também faz a verificação dos metadados ao nível da monitorização Inspire. Aconselho, quando estejam a fazer testes dos metadados que vão ser reportados para a diretiva Inspire, que selecionem esta opção 2B de forma a poder verificar se em termos de monitorização também estão corretos. Quando selecionarem esta opção do 2B, vão verificar que ele próprio vai ativar outras tarefas, outros testes além deste específico. Os restantes testes relativamente aos metadados têm a ver com os metadados dos serviços. Caso vocês tenham uma dúvida sobre que teste é que será aplicado, o que é que será analisado naquele teste, vocês podem, aqui nesta zona onde tem costuma estar colapsado, tem aqui um mais, se abrirem, há uma pequena descrição e é apontado para um link onde tem o documento que refere quais os campos que serão analisados e os testes a serem efetuados, está bem? Quando é feita uma validação e a mesma não apresenta qualquer erro, ela apresenta-se de cor verde, pelo que não tem nada que corrigir e podem se dar por satisfeitos
porque é menos uma dor de cabeça. Se houver um relatório em que é apresentado algum campo com uma cor salmão, ele não é um erro, é simplesmente uma chamada de atenção que deve ser verificado se determinado campo deverá ou não estar preenchido. Nós temos verificado, por exemplo, que essa chamada de atenção, por exemplo, pode ter a ver com dados prioritários, conjuntos de dados prioritários, em que ele não consegue, os testes efetuados não verificam se realmente é um conjunto de dados geográficos prioritários ou não, e o que o validador faz é chamar a atenção de façam o favor de verificar manualmente se o que vocês estão a reportar não tem um enquadramento em nenhuma diretiva ambiental. Portanto, isso é um trabalho feito pelo técnico, porque ele é que sabe se aquilo que estão a inserir faz ou não parte de uma diretiva ambiental. Portanto, quando aparece este salmão, não é um erro, é simplesmente uma chamada de atenção, e quando vão abrir a informação, realmente é isso que ele diz. Ele explica o que é que deve ser revisto. O vermelho, obviamente, que é a cor que nos deixa triste, é de cor que faz com que exista alguma falha em algum parâmetro dos testes, e estes necessitam ser corrigidos. Existem imensos erros, podem ser detectados imensos erros. Nós já temos verificado erros em datas incorretas, no campo da conformidade, em que nós temos de apontar-se para o regulamento do INSPIRE. Basta, por exemplo, o texto estar escrito de forma errada, que é apresentado um erro. Basta ter uma code list, o metadado mais antigo, que por alguma razão na code list é uma code list mais antiga, é apresentado um erro. E os erros têm de ser analisados caso a caso, e vocês vão ver, vou-vos mostrar quando mexer no validador, que eles têm sempre uma explicação do erro, e apresenta sempre um link para a documentação, para o utilizador perceber o que é que poderá estar a acontecer. Este é o validador oficial da diretiva INSPIRE. Há erros que vocês vão verificar que por vezes não têm nada a ver não são coisas que vocês podem na realidade corrigir, porque às vezes também são erros do próprio software que vocês estão a utilizar. Isso é a grande polémica em termos de validação, porque por vezes até nós técnicos percebermos que o problema não está do nosso lado, mas sim do software, podemos perder imenso tempo, e neste caso o que nós temos feito é quando chegamos a um erro ao qual não conseguimos de forma alguma corrigir, temos feito um pedido no helpdesk do Geoportal, e acabamos sempre, depois, não é sempre, mas a maioria das vezes, perceber que é uma limitação software e daí não há nada a fazer. É importante referir, e isto será apresentado da parte da tarde, que além do validador INSPIRE, volto a referir que é o validador oficial, há por vezes os nossos conjuntos de dados geográficos encontram-se interoperáveis com os nossos serviços no Geoportal INSPIRE, porque as validações ou os parâmetros que são analisados em termos de interoperabilidade são menores do que os que encontram-se aqui no validador. Ou seja, vocês podem ter erros, por exemplo, nos vossos serviços aqui no validador, mas depois no Geoportal INSPIRE aparecer como tudo estando interoperável.
porque em termos de interoperabilidade ele simplesmente vai ver que existe um conjunto de dados geográfico que tem serviços associados e que esses serviços estão configurados de forma a responder a determinados parâmetros que fazem com que no final tudo responda, seja tudo interoperável, o serviço está configurado da forma que é possível descarregar ou que é possível visualizar de acordo com alguns requisitos. Estes erros, apesar de depois no final, no geoportal, aquilo estar tudo interoperável, isso não quer dizer que estes erros que aparecem no validador Inspire podem ser esquecidos e que não devem ser corrigidos, não. Até porque o que hoje pode aparecer no geoportal Inspire como interoperável, daqui a um ano eles podem decidir que afinal aquele parâmetro que não estava a ser considerado até agora passa a ser considerado e é um parâmetro com o qual vocês têm um erro nos vossos serviços ou no vosso metadado, está bem? Vamos agora fazer aqui uns testes de validação. É claro que estes erros que eu vou-vos apresentar não são os únicos que vão-vos poder surgir. Existem imensos erros. Como já vos disse, alguns dos erros que nós conseguimos corrigir referem-se ao software que nós adotámos para publicar os nossos serviços, que é o GeoServer, mas provavelmente se vocês estão a publicar serviços com o ArcGIS Server for Inspire, com as extensões for Inspire ou através do Map Server, provavelmente os erros serão bem diferentes. Mas isso depois são coisas que têm que ser quase analisadas caso a caso. Vou-vos mostrar aqui no validador, isto é o validador Inspire, que é aquele conjunto de testes que podem ser aplicados, conjuntos de testes aplicados aos metadados, aos serviços, ao GML, à harmonização. É um mundo e que deve ser explorado por quem está a implementar a diretiva Inspire. Nós vamos só exemplificar como é que se faz o processo de validação dos metadados. Neste caso, como já vos disse, esta é a tal versão que nós não queremos utilizar agora, porque está em desuso. Vamos passar para os metadados na versão 2.0 e como nós queremos fazer uma verificação dos metadados que vão entrar para a monitorização, vamos utilizar este teste e como podem ver, este teste automaticamente ativou o primeiro e o segundo testes. Fazemos Start e depois aparece aqui uma janela em que tem aqui um conjunto de campos que vocês podem ou não preencher, por exemplo, no label, ele por defeito coloca o dia, a hora e o tipo de teste que vai ser aplicado e isso depois, quando aparecer o relatório, é o nome que vai aparecer no título do relatório. Vamos supor que nós queremos, afinal, mudar isto e quer dizer que vou fazer um teste webinar. Binário, agora isso tem o nome em português. Aqui podem pôr palavras que identifiquem o teste, nós não costumamos preencher. Depois tem aqui uma opção que é o Data Source. Vocês podem carregar o fecheiro ou podem fazer o teste através de um fecheiro URL. Este fecheiro URL tem de ser normalmente é um metadado que está publicado num catálogo e que devolva um resultado visivelmente em XML, ok? Se nós colocarmos o remote file URL, eu vou copiar aqui um endereço que tem, por acaso, é do catálogo do DGT.
que, se eu vos mostrar aqui, é o fecheiro de metadados, um fecheiro de metadados do Instituto Hidrográfico. Diz respeito a um conjunto de dados geográficos, sim. Foi preenchido no SMA. E este parâmetro aqui serve para o caso de vocês quererem fazer um teste, quiserem especificar só alguns fecheiros de metadados queiram analisar. Se fizerem start, ele vai fazer o pedido. Aqui, o que está a passar aqui à nossa frente é os testes que ele está a aplicar. Neste caso é este URL, este metadado. E no final, quando terminar de fazer esta verificação, será apresentado um relatório de análise. Pronto. Este fecheiro, o que diz é que, pronto, ele aqui tem um tal nome definido, pelos vistos deu erro, porque deve ter colocado o acento na palavra no webinário. Ele diz que este teste não passou, o teste foi iniciado nesta altura, demorou este tempo. Vocês aqui têm um conjunto de filtros em que podem, por exemplo, querer ver os detalhes todos do que foi analisado, os parâmetros que foram analisados, estatística, isto é o código dos testes, e depois nós aqui, nesta zona onde tem os vermelhos, só começarem a abrir os campos, vê-se que dentro deste teste geral foram analisados os requisitos gerais, a identificação e a data de quality. Se vocês têm dúvida o que é analisado aqui, podem clicar neste hiperlink e ele dá-vos aqui os documentos ao qual baseou-se este teste também. Devem abrir os erros e dentro da identificação o que se vê é que ele diz que existe um problema no grupo Keywords e eu sem abrir o fecheiro calculo que seja o facto de, como já vos referi, quando vocês num separador, quando vocês colocam um tipo de palavra-chave que é igual em separadores diferentes, isto apresenta um erro porque todo o tipo de palavras devem estar no mesmo separador. Ou seja, é aquilo que eu vos disse aqui, vou pôr aqui uma que tem, vocês têm aqui um separador de palavras temáticas, e se eu for aqui e colocar biologia, que tem a ver com o tema, e agora disser que é temática, ele apresenta este erro porque, na realidade, esta palavra-chave, que também é temática, deveria estar com as restantes que são temáticas. Por isso é que é apresentado este erro. Parametrização tem o erro porque ele neste caso, percebeu que também exatamente a mesma coisa foi, ele neste caso, o que diz é que este metadado especificamente tem mais que é um dado prioritário associado a mais que uma diretiva ambiental e ele, em vez de colocar a diretiva ambiental toda no mesmo separador, aqui, ele foi criado mais um separador sobre diretivas ambientais e, como tal, dá erro. Como o léxico é igual, ele diz que esta palavra-chave também deveria estar aqui associada. Isto é a forma como eles são apresentados os erros. Alguns a gente já os conhece porque são comuns. Quando há dúvidas, há sempre um conjunto de documentação
que dá este apoio. Se vocês não têm o URL do ficheiro e quiserem importar o ficheiro de metadados, o teste, em termos de resultado de testes, da forma como aparece o resultado de teste é igual, mas a única coisa que têm aqui de fazer é, mais uma vez, vamos fazer aqui uma informação para reportar, para a monitorização. Aqui, teste. Ok. Vamos tirar aqui o A para não dar erro. E aqui, há pouco selecionámos o remote file e agora vamos fazer um file upload. Quando é um file upload, vocês podem ter um ficheiro zip com 10 ficheiros de metadados e podem carregar automaticamente esses 10 ficheiros de metadados através desse ficheiro zip. Depois, no final, no relatório final, o que acontece é que até podem ter só um ficheiro com um erro, vai ser no relatório, vai apresentar o erro e ele vai sempre apontar para o identificador desse ficheiro onde é encontrado o erro, está bem? Nós vamos carregar só um ficheiro, que pode ser, vamos por aqui um que esteja ok. Este. Vamos fazer start. Mais uma vez ele está a ler o ficheiro, neste caso agora o ficheiro que foi importado. Pronto. Neste caso, isto é um ficheiro que está correto. Foram analisados estes 3 parâmetros. Claro que dentro destes parâmetros depois tem um conjunto, né, de campos e que ele passou, o resultado passou. Vocês conseguem ver também aqui o que é que foi, quantos casos é que foram analisados, o que é que ele não consegue, às vezes ele não consegue fazer uma verificação de alguns detalhes, também é aqui que vocês veem essas características e podem ver os logs, o que é analisado em cada tarefa. Okay? Neste caso, como está verdinho, nós ficamos todos contentes e não temos de fazer qualquer correção. Quando, só para vos mostrar, quando é apresentado um metadado que se chama atenção. Mais uma vez, vamos outra vez aqui. Start. Não vou mudar agora nada ali. Vamos chamar a atenção. Pronto. Este é o tal dos erros que não é erro, é uma chamada de atenção, e se vocês começarem a abrir os campos, o que ele verifica, diz que deve-se verificar manualmente se este conjunto de dados geográficos é um conjunto que é prioritário ou não. Porque se for prioritário, vocês têm de meter as tais palavras-chave que estão definidas aqui, nesta zona. Okay? Esta verificação, por exemplo, só é feita em termos de monitorização, quando vocês aplicam o teste da monitorização. Se fizerem um outro teste de análise só dos metadados dos conjuntos de dados geográficos em versão 2.0, ele não chama a atenção, porque em termos de metadado
está tudo ok. Não é que este metadado também não esteja ok, simplesmente há estes pequenos pormenores que devem ser verificados pelo utilizador. E vou-vos mostrar também só aqui mais um teste em que aquela questão de ter, por exemplo, o nome da conformidade escrito de forma errada vai aparecer. Okay. É claro que eu estou-vos a mostrar testes com erros, mas nós não queremos testes com erros, nós só queremos testes com o verdinho. E à partida, neste momento, penso eu que quem esteja a editar metadados no GEM e que tenha a parte da validação ativa, estes erros não surgem, porque como existem muitos botões de preenchimento automático, garantem que não há problemas nesse tipo de preenchimento. Pronto, a gente assim que vai colapsar, expandindo aqui a informação, neste caso, que é o que eu estava-vos a dizer, o que ele diz é no citations of implementing rules of interoperability of special datasets and services has been found or the text does not match the expected one. Se eu vos disser que eu acho que só retirei uma letra do texto, foi o suficiente para apresentar este erro. Por isso é que cada vez mais, e é uma atenção nossa de criar estas opções e estes facilitadores de preenchimento, porque assim garante-se que não existem este tipo de erros de preenchimento, que é claro que se a gente for preencher, às vezes as palavras-chave ou os textos têm à mão, basta escrever aqui diretiva, já sei que isto vai apresentar outra vez um erro que não está de acordo com as regras que eles definiram. Eu não sei se existe algum erro que vocês queiram conversar ou que tenham visto que possa vos ajudar a tentar esclarecer. Nós temos plena consciência que existe às vezes é mesmo erros do nosso preenchimento do metadado ou estas questões de duplicação, palavra-chave, estas questões destas datas, quando nós estamos a preencher manualmente e não utilizamos os preenchimentos automáticos, também são casos que dão erro. Se fosse possível ver um dos nossos erros, eu posso qual é os erros que queres ver, Mafalda? Em termos de metadados, eu não sei que erros é que vocês têm, mas a gente vai verificar. Ok. Eu acho que tu estás a referir em questões de interoperabilidade, mas tudo bem, vamos ver isto. Tenho de buscar um metadado da Câmara. Do Nordeste. Ok. É assim, neste momento estou a aceder a uma área de uma entidade que tem metadados no sistema de metadados dos Açores. É claro que eu, como administradora desta área, consigo ver as áreas todas, mas normalmente cada utilizador só tem acesso à sua área individualizada, não é? Vou escolher aqui o metadado. Eu acho que se vocês têm só com o nome Inspire, ok. Vou escolher aqui dos endereços. Vou só guardar este metadado. Vamos meter aqui. Queria meter aqui, peço desculpa. Vamos ver se este metadado tem erros. Vamos por aqui.
Isso é Nordeste. Eu estou a passar este metadado, mas calculo que quando estás a falar dos erros, Mafalda, não é aqui que irás encontrar aqueles erros que nós temos enviado recentemente, porque esses erros têm a ver com o Geoportal e que é o que iremos abordar à tarde. Neste caso, nós passamos o metadado de um conjunto de dados geográficos vossos e o vosso metadado está preenchido corretamente, não existe erros, existe uma chamada de atenção, mas mais uma vez é chamada de atenção que tem a ver com a motorização, que pede para confirmar se este conjunto de dados geográficos não é ou é algo relacionado com a diretiva Inspire. Portanto, penso que no vosso caso vocês não devem estar com erros em metadados, tem na parte da configuração dos serviços é que existem alguns erros. Isto faz-me também chamar a atenção pelo seguinte, não sei se existem aqui muitas entidades que têm isto, que é, com todo o direito, várias entidades têm catálogos de metadados próprios, mas, por exemplo, aqui no caso da região, uma vez que existe um decreto legislativo regional que obriga a que os metadados estejam disponibilizados no SMA, por vezes as entidades estão a corrigir os metadados no GEMA, submetem os metadados para o SMA, mas depois não fazem, não inserem esta nova versão dos metadados no seu próprio catálogo. E quando estão a configurar alguns aspectos, por exemplo, nos metadados dos serviços, em que apontam para o seu próprio catálogo, ele está a ler um metadado que está desatualizado. Tenham em atenção de que, pelo menos quando, e isto é só mais para as entidades regionais, quando estão a submeter metadados para o SMA, estão a submeter de acordo com as últimas regras da Diretiva Inspire e as regras nacionais. Se os quiserem que esses metadados estejam corretos no vosso catálogo, devem-nos inserir no vosso catálogo. Ou então, quando estiverem a fazer configuração dos metadados dos serviços ou dos próprios serviços, apontam para o catálogo do SMAR. E são aspectos que vão ser também novamente abordados à tarde, porque às vezes em termos de configuração e depois os erros que aparecem também devem-se um pouco a isso. Está bem? Relativamente à tua questão, Andreia, sim, os erros da DRAIC também têm a ver com a questão de serviços. Sim, o Resource Linkage Checker Tool vai ser abordado à tarde, depois de termos os serviços criados e configurados no GeoServer. Tá bem? O que o Resource Linkage faz é uma verificação do conjunto de dados geográficos e dos serviços. Está bem? Eu sei que a maior parte das entidades tem tido estas dúvidas, até nós às vezes faz-nos um bocadinho de confusão como é que nós temos erros, às vezes aqui no validador, temos erros de serviços, temos erros no validador e depois no Geoportal Inspire aparecemos com interoperáveis. Volto a referir que são dois, o validador Inspire, que é este que estou-vos a mostrar, é o validador mais completo, é aquele que é o oficial, e o outro validador que nós iremos realmente falar à tarde, e que o colega falou que é o Resource Linkage Checker Tool, é o validador que só verifica a interoperabilidade. Podemos ter tudo validado em termos de interoperabilidade, mas podemos ter erros em serviços quando passamos no validador Inspire. Convém
perceber isso e que, apesar de neste momento podermos ter tudo interoperável no geoportal Inspire, não invalida que tenhamos de corrigir os erros que são apresentados no validador ETF, que é o validador oficial, e este, porque de um momento para o outro pode a Comissão decidir que aquele parâmetro que antes não era verificado para a interoperabilidade, neste momento passa a ser verificado e até é um parâmetro que até tem-nos dado erro, por exemplo. Está bem? Se não há mais questões e tendo em conta que isto é muito chato porque eu estou aqui a falar sozinha, eu não ouço as vossas vozes, não vejo as vossas caras e podem estar aborrecidos e com fome, posso dar como terminado este segundo módulo e às 2h30, hora dos Açores, 3h30, hora continental e Madeira, voltaremos, para quem quiser seguir, a falar da configuração que é necessária fazer nos serviços do GeoServer e vamos sim aí ver o GeoPortal também, o GeoPortal Inspire e analisar a ferramenta do Resource Linkage Checker Tool. Está bem? Claro que posso ver. Queres que eu veja Frederico, queres que eu veja um dos vossos fecheiros de metadados? É isso? Ok. Vamos lá. Então, mais uma vez, vou entrar numa área da DRAIC, neste caso. Vamos. Eu não sei se vocês estão a reportar isto tudo em termos de Inspire. Podes-me dizer um que esteja. Um conjunto de dados que esteja a ser reportado em termos de Inspire, se faz favor? Ok, queres ver um serviço, né? Ok, guardar como. A Andrea diz que não. Águas nascentes. Andrea. Deixa-me cá ver, eu já vejo assim. Deixa-me só ver se tem aqui o Inspire Core ou não. Ok, isto está a ser reportado. Vou fazer aqui uma coisa. Pronto. Neste caso, vamos fazer aqui, vamos inserir. Vamos fazer um teste tendo em conta a versão 2.0. Parece-me, não tenho a certeza que vocês não fizeram a conversão, mas vou analisar, ok? Não, está ok. O fecheiro encontra-se ok. Atenção que às vezes que estão a dar erros, mas tem a ver com o tipo de teste que estão a implementar. Por isso é que eu chamei a atenção que se fizerem, desculpem, se fizerem um teste sem querer aqui na parte dos metadados e esta parte aqui, se eu agora for aplicar um teste aqui e o vosso metadado está na versão 2.0, portanto, eu estou a aplicar um teste do 1.3 no metadado que já está na versão 2.0.
É claro que ele vai dar um conjunto de erros, porque os testes que são aplicados, que eram aplicados na 1.3, não são os mesmos testes na versão 2.0. Como é que eu distingo se está na versão 1.3 ou 2.0? É assim, neste momento, em termos da região, eu já conheço mais ou menos os metadados de todos, mas na realidade cada entidade é que sabe se já fez a conversão dos metadados ou não. A conversão, a partir do momento que se abrir agora os metadados nesta última versão, por isso é que nós, quando informamos que devem converter os metadados para 2.0, a entidade é que o sabe se o fez ou não. Se não o fez, quando puxa os metadados, quando faz a edição, o editar, o metadado vai para a área de trabalho, né? Vamos fazer aqui a área de trabalho, clique em editar, e se na validação, normalmente estes metadados, se não tiverem convertidos na validação, ou clicar na validação ativa, ele vai dar aqui um erro de certeza absoluta nas restrições gerais. A partir do momento que se corrige este campo e ao submeter, ele está na versão 2.0. Agora, não existe uma forma de eu estou a olhar para isto neste formato e não consigo ver se foram convertidos ou não. Isso é um trabalho, cada entidade é que tem que ter conhecimento de se tem corrigido os metadados ou não. Sim, os vossos metadados não dão, penso eu, erro, pelo menos com os dados geográficos. Agora, nós, Direção Regional do Ambiente, o que fazemos normalmente é ter a atenção de chamar a atenção para erros que foram detectados. Normalmente não somos nós que comandamos os relatórios dos erros, isso são relatórios que são enviados pela Direção-Geral do Território, que também não são muitas vezes eles que os fazem, são relatórios automáticos quando se envia a informação ou quando se faz um harvesting para o Geoportal Inspire. O que nós sabemos é que, neste momento, os metadados têm de estar na versão 2.0. Têm de estar com os campos todos obrigatórios preenchidos. No caso deste resultado, o que está a acontecer é que foi aplicado um teste incorreto a um fecheiro que é um fecheiro que já se encontra transformado para a versão 2.0 e a gente aplicou um teste na versão 1.3 e é isso que também tem de ter cuidado ao validar, ao fazer correr os testes, está bem? Porque eu também já, se vocês tiverem a aplicar um teste ao metadado de um conjunto de dados geográficos, mas de repente selecionar esta opção, que este é um teste para um metadado de um serviço, okay? Ele quando está a carregar o fecheiro, não vai vos chamar nenhuma atenção. Ele vai analisar o fecheiro. É claro que vai dar outros erros, porque ele vai aplicar testes a metadados de serviço e vocês estão a carregar um fecheiro de metadado de um conjunto de dados geográficos. Relativamente ao teste do validador o que é que o Frederico? Sim, podem fazer testes ao metadado do serviço. Vamos sacar aqui o metadado do serviço. Deixa-me só eliminar isto não vos interessa. Já existe aqui. Nos vossos metadados dos vossos serviços, deixa-me ver. Ok, deixa-me guardar este. Eu suponho que isto esteja Inspire. Ok. Portanto, fazemos aqui um metadado no serviço, start, choose, ok.
À partida, os vossos metadados dos vossos serviços estão ok. Eu tenho uma chamada de atenção que diz para verificar, mais uma vez, chamada de atenção não é erro. Já te respondo, Frederico, chamada de atenção não é erro. Ele pede para verificar se existe, se o campo do Special Resolution para o serviço está preenchido, ou se deverá estar preenchido. Pronto. Neste caso, o teste que eu apliquei, neste caso, o teste que eu apliquei é no metadata version 2.0 e é o metadata, o teste Inspire Special Data Service Baseline Metadata. Volto a referir que quando têm dúvidas de testes que devem aplicar, podem expandir estes campos e verificar o que é que será analisado em cada um deles, está bem? E sim, tem acontecido algumas vezes aplicarem o teste errado e depois, obviamente, aparecem erros. Na realidade, não são erros, simplesmente está-se a aplicar o teste ao fecheiro errado, ou porque estão a aplicar um teste de serviços, um teste a um metadado de um conjunto, ou porque estão a aplicar um teste na versão 1.3 a um metadado que é na versão 2.0. Tenham atenção a isso, aos testes que aplicam, está bem? Porque isso é logo alvo, pode dar erros e as pessoas ficam sem saber porquê, e é essa a razão. Não sei se existe mais alguma questão. Pronto. Não havendo mais questões. Ok. Pronto. Testes, ok. Não sei se viste, Frederico, para os testes do serviço também, para o serviço também podes aplicar o teste 4 do Inspire Network Service Metadata. Ok? Pronto. Não havendo mais questões, vou dar por terminado este módulo 2.